Continuando no nosso módulo de análises e otimizações, onde hoje a gente vai analisar o relatório de programação de anúncios, que basicamente é um relatório que nos mostra os dias da semana que estão com uma performance melhor. Então essa aula vai ser mais direcionada para quem utiliza a programação de anúncios nas suas campanhas do Google Ads. Então quem tem aí, por exemplo, programou a campanha para rodar somente de segunda a sexta ou alguns dias, né? Enfim, definiu dias específicos, não roda 24 horas por dia, aí vai conseguir analisar esse relatório. Caso a tua campanha esteja programada aí para rodar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e tu não vai conseguir ter esse tipo de informação aqui no Google Ads. Beleza? Então é até uma sacada, né, para quando tu for criar a campanha, caso tu queira visualizar esse relatório, mesmo que tua campanha vá rodar de segunda a segunda, né, de segunda a domingo, no caso, 24 horas por dia, tu pode colocar ali na parte de criação das campanhas, dia por dia, né? Ao invés de selecionar a opção todos os dias, da meia-noite à meia-noite, tu pode selecionar lá de segunda a sexta, sábado e domingo, de forma separada, para que tu consiga visualizar esse relatório. Então, é um macete aí que quem gosta de fazer esse tipo de análise costuma fazer para visualizar esse relatório, tá? Porque se tu colocar lá todos os dias, 24 horas por dia, tu não vai conseguir ver o relatório que a gente vai ver nessa aula, beleza? Mas vamos lá. Então, para chegar nesse relatório, é basicamente o mesmo caminho da aula passada, né? Que a gente analisou ali os locais, só que ao invés de selecionar locais, a gente vai analisar programação de anúncios. Tá logo aqui embaixo de locais, então entra em alguma campanha, e depois aqui em públicos-alvo, palavras-chave e conteúdo, seleciona aqui programação de anúncios, que tu vai cair nessa tela aqui, certo? Então o cliente que a gente vai usar de exemplo nessa aula, ele anuncia de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 da noite. Né? Horário comercial, basicamente, que é o horário que ele quer receber ali os contatos, enfim. O horário que a empresa está aberta e que ele quer veicular os anúncios. Então aqui dá para analisar individualmente o desempenho de cada dia da semana. Tá? Então primeiro, vou personalizar aqui as colunas, né? Agora sim, tá com as métricas que a gente quer, vou ordenar aqui por conversões, e essas colunas que a gente tem são basicamente as mesmas da aula anterior, então a gente tem aqui uma coluna de ajuste de lance, e a gente pode fazer aquele mesmo esquema, né? Então de repente identifiquei aqui que quinta-feira é o melhor dia da semana, e realmente é, né? Ó, é o que trouxe mais conversões e é o que está com o melhor custo por conversão. Então quero aumentar o meu lance na quinta-feira. Quando o pessoal pesquisar na quinta-feira, eu quero que o Google aumente o meu lance para eu priorizar essa galera aqui de quinta-feira. Eu posso fazer esse ajuste por aqui, né? Tem essa coluna aqui de ajuste de lance. Ou então, se tiverem diferenças muito discrepantes, né? Se tiver um dia muito ruim, por exemplo, a gente pode vir aqui e excluir da própria campanha, ou então criar uma nova campanha focando nos dias que estão com melhor performance. Enfim, o critério de avaliação, né? O critério de análise aqui é o mesmo que a gente usou aí para todas as outras sessões, para todos os outros relatórios, né? Com base nos locais, com base em informações demográficas, com base nos anúncios, nas campanhas, enfim. A gente pode tirar conclusões aqui e aí decidir se a gente vai excluir da campanha, se a gente vai criar uma versão B da campanha mais otimizada, somente com as configurações, né, com os recursos que funcionaram melhor. Enfim, é importante também frisar que o próprio Google costuma fazer essas otimizações, né? O próprio algoritmo do Google já tenta identificar ali os dias da semana, os horários, o tipo de público que costuma converter mais. Então, em muitos casos, a gente analisa, né, esses relatórios, mas acaba não mexendo, porque confia muito ali na inteligência do algoritmo do Google, né? Então, se a gente tiver toda aquela parte de tags, conversões, tudo isso bem configurado, o Google conseguindo capturar os dados corretos ali do nosso site, dá para confiar bastante na inteligência do algoritmo do Google, né? Usando as estratégias de lances corretas que potencializam essa inteligência do algoritmo e tendo toda essa parte de configurações mais técnicas bem integradas, a gente raramente vai precisar mexer, né, em alguma configuração desse tipo aqui, porque o próprio Google já vai estar fazendo isso. Tá? O algoritmo do Google é muito inteligente, né? A gente já cansou de falar isso nesse curso, então tem que confiar nele também, desde que a gente forneça os dados corretamente, né? Faça as integrações, instale as tags, configure as conversões, tenha tudo isso funcionando direitinho. Even against his will. Mas enfim, então aqui, no caso desse cliente aqui, os desempenhos estão muito parecidos, né? Terça-feira destoa um pouco aqui, tá com custo por conversão um pouquinho mais alto que as demais, mas não é nada muito significativo, né? Então, enfim, os dias estão com performances bem parecidas. Mas caso tenha algo muito discrepante, aí vale a pena, de repente, isolar em uma outra campanha, enfim, fazer tudo aquilo que a gente vem comentando aí ao longo dessas aulas. Certo? Então, principalmente para quem utiliza, né, essa programação de anúncios, é interessante vir aqui dar uma olhada para ver como que está sendo esse desempenho, né, nos dias da semana, ver se tem alguma diferença muito significativa, enfim, analisar os dados que a ferramenta proporciona. Beleza? Então, por hoje é isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!